capítulo 22, versículo de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz: todos encontraram? Bem, graças a Deus. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha casa convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Oremos. Nosso Deus, nosso querido e bendito e amado Pai, Senhor nosso, aqui estamos mais uma vez, temos a Tua bendita palavra, ó Deus, temos o Espírito Santo do Senhor, que está em nós, ó Deus, opera em nossas vidas. Ele realmente, ó Deus, é o agente do Senhor, ó Deus, que realmente ajuda-nos a lembrar das coisas que o Senhor tem ensinado. Além de ensinar, nos faz lembrar, ó Deus, no Senhor, ó Deus, Pai, em quem confiamos num momento como esse, em que a Tua palavra, ó Deus, é ensinada, é ministrada, e a nossa oração, ó Deus, que nenhuma distração, ó Deus, nenhum dos problemas lá que nós deixamos em nossa casa, no nosso trabalho, lá fora, venha, ó Deus, Pai, tirar a nossa atenção, ó Deus, a nossa devoção, num momento tão importante, ó Deus, em que nós vamos entesourar em nossas vidas, realmente, ó Deus, a ideia de que realmente há algo para se aprender numa caverna. Ajude-nos, ó Deus, mostre-nos pela Tua bendita palavra. No nome bendito de Cristo Jesus, confiamos e oramos. Amém. Amados, realmente foi um momento difícil na vida de Davi. Ele foi parar dentro de uma caverna. É até nos dado o nome da caverna, caverna de Adulão. Davi, nós entendemos, ele é um homem de Deus. Aliás, nós temos estudado, ele é um homem conforme o coração de Deus. Em no Velho Testamento é dito um homem segundo o coração de Deus, né? Mas lá no Novo Testamento, um homem conforme o coração de Deus. Mas está ali, numa caverna. Está num momento conturbado. Ele havia perdido muitas coisas, como nós falamos na última aula. Ele já havia perdido posição, ele perdeu sua popularidade, ele perdeu pessoas especiais que estavam ao seu lado. Ele até mesmo, amados, foi exposto ao ridículo, contando mentiras, e infelizmente, né, dando uma de doido, num determinado momento. Imagino que ele perdeu sua liberdade, ele inclusive perdeu a sua paz. Irmãos, aquela mentira que Davi contou ali, quando ele fugindo e disse para aquele rei: olha, eu venho em paz, eu venho numa missão do rei Saul que me mandou e tudo mais. Olha só o que rendeu posteriormente para aquele homem. Olha comigo o versículo 18 e 19 de 1 Samuel capítulo 22. Por causa daquela mentira que Davi contou, olha só, versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho, ou seja, 85 sacerdotes morreram. 19. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Eu disse para você na quarta-feira passada, a mentira é um pecado terrível. As suas consequências são terríveis. Então, todas as
acontecendo, eu imagino a vida, eu imagino a mente de Davi. E agora lá está ele, em uma caverna. E algo me intriga. O que está fazendo um valente do Senhor? Alguém que realmente havia sido aplaudido pela sua coragem, pela sua destreza, pelo seu temor ao Senhor. O que está fazendo um homem desse em uma caverna? A caverna nós sabemos, quem que já esteve dentro de uma caverna? Teve a oportunidade de ir a uma caverna? Talvez uma gruta, nós conhecemos como gruta, né? Uma gruta, geralmente é um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar de pouca visão, é um lugar sombrio. Cá para nós, irmãos, é um lugar de dar medo. Em uma das nossas visitas ali na gruta, eu me lembro, na época o pastor Marquinhos não era pastor, ele era um guia turístico, e em determinado momento ele diz: olha, eu vou contar até 3 e todo mundo apaga as lanternas. E todo mundo apagou. E quando apagou, adivinha quem foi o que acendeu primeiro? Não foi eu, estou brincando, eu acho que foi eu sim, irmãos. É terrível, é de dar medo. A escuridão parece que você consegue tocar a escuridão de uma caverna. O que Davi está fazendo ali? Fugitivo, irmãos, aparentemente abatido. Talvez Davi não conseguia entender o que ele estava fazendo ali. Como nós também muitas vezes nós não entendemos como é que às vezes nós vamos parar num lugar bem parecido com uma caverna. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. E Deus via exatamente o que estava acontecendo. Guarde isso no seu coração, amados. Nessa noite queremos aprender o que aprende-se numa caverna. Primeiro, nós sabemos que numa caverna, ainda que nós não entendemos nada, Deus sabe tudo. E Ele sabe por que nos leva naquele lugar. No plano de Deus, irmãos, Davi saiu daquele lugar muito mais fortalecido do que quando ele chegou. E eu sei que se Deus vai nos levar numa caverna, ou talvez se nós estejamos passando e nos sentindo como se estivéssemos numa caverna, saiba que tem coisas ali para nós aprendermos. E a primeira coisa que nós podemos aprender em uma caverna são as realidades que elas nos mostram, que elas nos ensinam. Versículo 1 nos diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele foi para lá. A caverna era real. Para ele, aquele momento era algo que ele poderia fazer, era algo onde ele poderia estar. Então a realidade da caverna, ela existe. E as realidades, às vezes, são realidades que mostram-nos sofrimento. Amados, elas existem, são reais. Davi foi parar ali. Nós cantamos exatamente o cântico do Salmo 142. E eu quero que você olhe agora no Salmo 57, que também foi um salmo que Davi escreveu no momento em que ele estava lá. Salmo de número 57, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 57, 1. Para aqueles que gostam de ler, é bom o título do Salmo, para o músico Mor Al-Akchet, Mictão de Davi, quando fugia diante de Saul na caverna. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará no desespero daquele que procurava devorar, desprezo daquele que procurava devorar. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre os leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está batida. Cavaram uma cova diante de mim,
porém eles mesmos cairão no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. E foi o que ele fez. E você talvez nem imaginava que o cântico que nós cantamos é o cântico de Davi, quando ele escreveu aquelas palavras na caverna. Irmãos, as realidades do sofrimento da caverna. Sabemos que Davi, ele é o herdeiro de Israel, mas ele foi parar numa caverna. Cavernas são reais, irmãos, e na caverna não há conforto, na caverna não há descanso, na caverna não era como era lá na casa do seu pai Jessé, e tampouco no palácio que lhe foi prometido. Os irmãos se lembram, Davi lhe foi prometido o reino. Agora, o que pode haver numa caverna para um homem de Deus? O que, amados? Existem ali sofrimento. Irmãos, nós devemos entender que a nossa vida, ainda que sejamos de Deus, há sofrimentos. E caverna geralmente nos ensina isso. Realidades como o sofrimento. Agora, irmão, sofrimento faz parte da nossa vida terrena. Sofrimento, ele é descartado lá no céu. No céu não haverá, a Bíblia diz, lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá pecado. Mas enquanto nessa terra sofrimentos existem. Agora, se somos de Deus, ainda que estejamos num lugar real de sofrimento, entenda, Deus pode querer estar ensinando-nos algumas coisas. Então, amados, sobre a realidade da caverna, as realidades do sofrimento, as realidades da separação. Davi na caverna, ele foi separado do seu trono, ele foi separado da tua família, ele foi separado daqueles a quem ele havia sido prometido que ele seria rei. Por um tempo ele teve posição, por um tempo ele teve fama, por um tempo ele teve aplauso, mas agora ele estava numa caverna, irmãos, sombria. E nós entendemos que caverna é um lugar ruim. Geralmente, lugares como esses, irmãos, de caverna, de sofrimento, de separação, são lugares onde Deus está preparando para dar bênção para as nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Geralmente, lugar de sofrimento e lugares de dores são momentos em que Deus está preparando algo para a nossa vida. Era um lugar ruim? Sim. Era um lugar feio? Imagino que sim. Eu tentei pesquisar na internet algumas imagens sobre a caverna de Adulão, e como havia muita divergência, eu preferi não querer expor para a igreja, porque eu não quero que você tenha uma ideia, uma impressão de que talvez não seja tão real, tá bom, amados? Mas saiba, caverna não é um lugar legal, não é um lugar bonito, é um lugar sombrio. Mas, amados, embora pareça terrível, este tempo sozinho, às vezes é necessário. Geralmente esses momentos precedem bênçãos de Deus. Jacó esteve no momento sozinho, Elias esteve no momento sozinho, Daniel esteve no momento sozinho, até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo teve que estar no momento de dor e sofrimento ali no Getsemane, mas Deus estava com eles e era necessário aquele lugar, amém, amados? O próprio profeta Jeremias, ele esteve sozinho numa prisão, e aquele lugar tornou-se para ele um lugar de comunhão, onde ele orou, onde ele glorificou o Senhor, pela grandeza do Senhor, pelo poder do Senhor, pelas obras do Senhor. Estava num lugar e num momento terrível e difícil, mas isso ampliou o relacionamento que Jeremias tinha com Deus. Então, amados, eu quero, primeira coisa nessa noite, o que aprender, pastor, numa caverna? Numa caverna nós aprendemos as realidades onde há sofrimento e onde há separação. Cavernas existem. Há momentos em nossas vidas que pessoas se separam de nós, e às vezes nós pensamos, que momento triste. Há momentos em nossa vida que nós acumulamos dores e sofrimentos, sejam elas questões físicas, emocionais ou até mesmo espirituais. Entenda, irmãos, as cavernas são reais, porém elas vêm para nos ensinar fé, esperança, perseverança e dependência no Senhor. Na verdade, irmãos, as cavernas até podem ser tidas como instrumento de Deus para instrução e crescimento espiritual. Então, a primeira coisa, as realidades da caverna, elas são reais, tá bom? Trazem sofrimento,
elas trazem separação. Mais ainda, a palavra de Deus nos diz no versículo 1: e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem em espírito desgostoso, esteve ali. Então, amados, mais do que a realidade das cavernas, nós vemos as confirmações da caverna. Que confirmação? Primeiro, a confirmação do chamado de Davi. De certa forma, irmãos, a caverna confirmou a sua chamada. Eu não sei se em algum momento Davi duvidou do chamado de Deus para a sua vida, mas eu posso afirmar com certeza, irmãos, que ali na caverna, quando ele olha e de repente, lembra quando ele estava escrevendo o Salmo 57, o Salmo 142, e ele começa a clamar ao Senhor e dizer ao Senhor para ter misericórdia, falando e recitando dos seus perigos, dos seus inimigos que armaram laços, que querem destruir, e ele começa a falar, mas de repente, o que é que Davi vê, igreja? Ele vê a sua família vindo a ele. Por que a sua família vem atrás dele? Sendo que ele é um fugitivo. E vir atrás de Davi, aliar-se com Davi naquele momento, era decretar sentença de morte. Os irmãos viu o que aconteceu com uma cidade inteira, simplesmente pelo fato de que o sacerdote, conversou com Davi e deu a espada de Golias, que Davi havia matado Golias, deu para ele, e ele foi embora daquele lugar quando ele percebeu: eu posso ser um problema aqui para esse sacerdote, para essa cidade. Já era tarde, aquele tal de Doeg, ou dengue, sei lá, o dengue mata tanto, aquele Doeg, lembra lá no capítulo 17? Ele tinha ouvido, e ele viu: Davi está aqui, e o da dengue lá correu e contou para Saul, Davi está lá. Saul quis levantar exército para matar e ninguém quis. Aí o Doeg disse: não, pode deixar que eu mato. Matou 85 profetas e passou ao fio da espada os homens, as mulheres, as crianças e até os animais da terra. Então, ir atrás de Davi, irmãos, era sentença de morte. E Davi está lá na caverna. E o que é que Davi vê? Seus familiares chegando. Ele vê aquele grupo de homens chegando atrás dele. Irmãos, então a caverna é um lugar de confirmação. Que confirmação, pastor? A confirmação daquilo que Deus queria para a vida dele. Eu imagino quando ele viu aquelas pessoas. Que bênção ali, irmãos, na caverna. Quando Davi vê a sua família chegando, aqueles homens chegando, isso significa eles se importavam com Davi. Nós já lemos texto, irmãos, que os irmãos de Davi não confiavam nele, não criam nele, aliás, até zombaram dele. Mas agora os irmãos dele vão atrás dele. Antes os seus irmãos o desvalorizou, o destratou, chamaram de intrometido, curioso, metido a besta, mas a sua família o procura. Toda a família. Irmãos, isso eu creio serviu para confirmar o chamado de Davi. Talvez por algum momento Davi até parou e pensou: Senhor, será que o Senhor brincou comigo aquele dia em querer me ungir rei? Mas irmãos, a família vai. E mais, são 400 homens que também o procuram. Então, amados, a caverna, aquele lugar, irmãos, que Deus transforma pessoas em situação de humilhação para uma situação de honra. Depois de muito tempo, esses homens foram chamados de heróis de Israel, porque estiveram com Davi. Irmãos, o nosso Deus é um Deus, irmãos, que realmente fala e ensina-nos até mesmo nas cavernas. Deus mostra: eu chamei, eu tenho um plano para você. Ainda que você esteja momentaneamente num lugar de sofrimento e num lugar de separação, mas lembre-se do seu chamado. Irmãos, vemos a confirmação do chamado de Davi, Deus mostrando: a sua família vai ao encontro dele. Esses 400 homens vão ao encontro dele. Eu não sei de onde surgiu depois mais 200. Se nós olhamos e você depois vê o capítulo 23, quando saem esses 400,
E aí Deus disse que já são 600 homens, e Davi está liderando um grupo de 600 homens, e Deus dá a vitória para esses homens que no passado procuraram Davi numa caverna. E eu imagino, irmãos, a Bíblia diz que eram pessoas desgostosas de espírito, pessoas endividadas, pessoas realmente rejeitadas, e a sua família, eles não eram homens de guerra, mas Deus coloca 600 homens para Davi, e Davi sai daquele lugar com aqueles homens, e nós já vemos a primeira vitória dele. Irmãos, a caverna às vezes nos mostra e confirma o nosso chamado. Então às vezes é uma coisa ruim, né? Mas se Deus de repente te chamou, glória a Deus por isso, amém, amados? A caverna também às vezes confirma o caráter da pessoa. Aquelas pessoas que vieram a ele, irmãos, Davi se preocupou em cuidar delas. Irmãos, nada melhor, guarde isso, do que sofrimento, cavernas, pastor Josiel, para expor realmente o nosso caráter. Davi poderia ter pensado naquele dia: gente, não posso fazer nada para vocês, saiam daqui, vocês vieram agora zombar de mim, me aplaudiram lá fora, agora o que vocês querem? Querem zombar do meu sofrimento e da minha aparente derrota? Não foi o que Davi fez, irmãos. Davi simplesmente foi uma bênção para aquelas pessoas, porque a caverna, irmãos, é um lugar onde Deus realmente confirma o nosso caráter. Eu já vi tantas pessoas se desvirtuar, pastor Josiel, com ótimas desculpas, dizendo: mas por causa disso e disso e disso e disso, hoje eu estou assim. Foi porque fizeram isso, e me lançaram numa caverna e dispersaram e ninguém se importou comigo, é por isso. Não tem como eu fazer nada por ninguém e hoje eu sou assim mesmo por causa disso. Não foi o que aconteceu com Davi. Então Davi, irmãos, na caverna foi confirmado o seu real caráter. Então o que eu posso aprender na caverna, pastor? Eu posso primeiro aprender sim, elas são reais, e elas mostram sofrimento, elas mostram realmente separação, mas elas confirmam o nosso chamado. Você é filho de Deus? Eu sou. Então, tá, ok, Deus chamou você? Sim, Deus chamou. Qual é o seu caráter? Não, meu caráter é o caráter de um cristão. Coloca ele em execução, porque Deus está assistindo tudo. Amém, igreja? Você se lembra da história de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal? Não só apenas o escritor disse que ele era, mas o próprio Deus falando com o diabo falou: ó, já observou Jó? Quem é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviado? O que é que Satanás disse para ele, irmãos? Você se lembra? Em outras palavras, Fernando, joga ele numa caverna, tira o que ele tem. É fácil vencer com tudo que ele tem, mas tira dele o que ele tem. E o que é que Deus disse, igreja? Você se lembra? Pode jogar, só não tira a vida, mas pode fazer dele o que ele quiser, dele o que você quiser. E o que é que Satanás fez? Atirou Jó numa caverna, não literalmente, irmãos, mas atirou num lugar de sofrimento, de separação. Mas a caverna de Jó, irmão, serviu realmente para mostrar que Deus tinha um chamado para aquele homem, e que Deus realmente sabia que o caráter daquele homem não ia ser mudado pelo lugar que ele estava. Então, glorifique ao Senhor, embora esteja numa caverna, porque lá Deus realmente confirma o nosso caráter. E eu te pergunto, o que sai de nós quando estamos em sofrimento, ou quando somos talvez espremidos como Jó e Davi? Terceiro e último lugar. Eu sei que aquele relógio está atrasado, né? Ok, tem 15 minutos. Então as realidades da caverna são realidades de sofrimento, são realidades de separação. As confirmações das cavernas confirmam o nosso chamado, confirmam o nosso caráter. Mas irmãos, eu ainda consigo ver no texto que nós lemos, eu consigo ver vitória. Versículo 1 e 2, eu vou ler novamente. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali
Fala bem. Para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem em espírito desgostoso, e ele fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Caverna é um lugar difícil, é um lugar de sofrimento, já falamos, não quero repetir mais sobre isso, mas a caverna pode ser um lugar de vitória. Foi na caverna que a família foi restaurada. Amém, igreja? Na caverna. Vocês não precisam poder virar lá, mas lá no capítulo 16, o pai ignorou Davi, dizendo: olha, não tem mais ninguém. Lá no 17, 28, o irmão dele ignorou ele e criticou ele, acusando de presunção de maldade. Mas agora o que é que a família faz, igreja? Vai na caverna atrás de Davi, buscam ajuda em Davi. Então, amados, parece que mesmo na caverna Deus pode mostrar coisas boas em nós e nos usar. Irmãos, aquele que é de Deus, ainda que esteja numa caverna, pessoas sabem e vão vir atrás de nós. Eu fico imaginando aquele dia Davi ali na caverna, talvez escrevendo aquele salmo, e de repente, quem é que ele vê? O seu pai e os seus irmãos. E lembre-se disso, irmãos, Davi era alguém improvável, Davi era alguém perigoso de se estar, mas a sua família foi atrás. Talvez se Davi não estivesse naquele lugar, a sua família não tinha chegado a ele, ou talvez se tivesse chegado, poderia ser por questões de interesse, mas a família foi restaurada por causa da caverna, porque Davi estava, entre aspas, numa pior. Irmãos, ainda que estejamos, entre aspas, numa pior, Deus pode usar a nossa vida para restaurar família. Deus pode usar a nossa vida para restaurar talvez aquele que esteja numa situação pior do que a nossa. Como estava aquele povo, pastor, que chegou perto deles, achavam-se a perder, estavam endividados e espírito desgostosos. Estamos falando de pessoas, irmãos, pior do que Davi. Muito pior. Pastor, Saul queria matar Davi. Irmãos, isso é detalhezinho. Isso é isso. Porque quem era Davi, igreja? O homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de Deus. Davi tinha promessas de Deus para a vida dele. Davi tinha a unção do Senhor na sua vida. Davi tinha sido ungido rei. Ainda que todos o vissem talvez como uma criança, como um menino, ou como alguém perigoso, ou como alguém presunçoso, ou sei lá como as pessoas o viam, Deus o via como um rei. Amém, igreja? E graças a Deus, porque estas pessoas o viram também, da mesma forma. Neste momento, até mesmo Davi, irmãos, pelo salmo que ele escreve, ele diz: Senhor, eu estou em perigo, eu vou morrer, Senhor, querem me matar, os meus inimigos estão à porta, Senhor, armaram um laço, Senhor, querem me destruir. Mas de repente, a sua família vem e o abraça. E depois ele sai e procura abrigo para a família. Ele cuida da família, né, igreja? De repente, 400 homens improváveis chegam a ele e diz: nós queremos estar contigo. Irmãos, por que esses homens não foram atrás de Saul? Por que não procuraram assistência social? Por que eles não procuraram quem estava no poder? Irmãos, de certa forma, esses homens estavam pior do que Davi, mas eles, irmãos, souberam e eles foram atrás do rei certo. Amados, eu aprendo aqui e eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Deus estava vendo aquele homem escrevendo aquele salmo e Deus tocou no coração da sua família, e a sua família foi lá e serviu como encorajamento para ele na caverna. Deus viu aquele homem lá naquele estado, naquela situação, alguém que havia sido capitão de 1000, agora capitão de ninguém. Aí Deus disse: vou mandar 400, mas vou mandar aqueles mais improváveis. Mas ainda assim eu vejo o encorajamento de Deus.
Você consegue perceber isso, igreja? Então, na caverna, Deus cuida de quem está lá, Deus vai cuidar também daqueles que foram enviados lá, porque todos nós acabamos sendo o quê? Instrumentos na mão do Senhor. E a caverna nos ensina isso, irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus, toda época, na minha vida e no meu ministério, colocaram pessoas para me poder fazer sentir: Deus está cuidando de você, Deus está fazendo, Deus está cuidando. Na conversão de Saulo, vocês se lembram, irmãos? Depois que Saulo se converteu, tornou-se Paulo, a Bíblia diz que lá no capítulo 9, ele já entra na cidade, ele começa a pregar na sinagoga, e ele começa a insistir com as pessoas acerca de Jesus Cristo, e aí de repente pessoas se levantam: peraí, ó, gente, espera, ele é um perseguidor, tem coisa errada nisso. Vocês se lembram quem chegou e abafou o caso? Barnabé já chegou lá e disse: não, gente, espera aí, ele é um dos nossos, aceitou a Cristo, é como um dos nossos. Barnabé retirou ele daí e já mandou para um outro lugar, onde Paulo pudesse ter um tempo para lá e depois tornar-se o grande homem de Deus que foi. Depois de uma outra situação, onde houve uma certa atrito entre Paulo e João Marcos, o próprio Barnabé entrou na situação de novo, apaziguou as coisas. Irmãos, Deus sempre prepara pessoas para nos encorajar, para nos animar e para cuidar de nós em momentos de conflitos. Então não há dúvida, irmãos, que foi ali, naquela caverna, que Deus começou o processo realmente de fazer Davi o rei. Deus tem sempre, irmãos, um propósito quando Ele nos permite entrar numa caverna. Deus sempre tem um propósito. Eu volto a dizer, se tem algo que nós devemos tomar muito cuidado, é como está a minha vida com Deus. Eu amo a Deus, eu estou andando com Deus. Porque se você ama a Deus e está andando com Deus, seja lá até mesmo nessas cavernas da vida que Deus permitir você ir, Deus quer trabalhar na tua vida. Talvez é para depois fazer pessoas chegarem lá para te ajudar, talvez para fazer você se lembrar do chamado que tem para a tua vida. Deus tem, né? Deus tem a maneira de trabalhar, amém, igreja? Deus tem as suas maneiras. Talvez o Israel não entendeu por que, né, não conseguir ir estudar e ter que esperar mais 3 anos. Era para conhecer a esposa e casar-se com a esposa e atender o desejo do coração daquela mulher de querer ser uma missionária. Os irmãos entendem? Às vezes, então, Deus permite coisas em nossas vidas que a princípio nós imaginamos saiu do controle, mas não saiu. Então, amados, Davi entra na caverna como um louco. Vocês se lembram lá no capítulo 21? Ele fingiu-se de louco. Ele deu uma de doido, irmãos. Lembra? Se fez passar de doido. Versículo 13, capítulo 21, 13. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como um doido entre as suas mãos e escravatava nas portas de entrada e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? E dali em diante, depois Davi saiu e vai para onde? Parar dentro de uma caverna, como um doido. Mas, irmãos, mesmo na caverna, Deus usou as realidades daquela caverna para mostrar que, sim, cavernas são reais, e ali é lugar de sofrimento e separação. Mas Deus confirmou na caverna o chamado dele. Pessoas vieram, os homens vieram. Deus confirmou o seu caráter. Se é outro, irmãos, diria aos seus da família: o que vocês vieram fazer? Zombar de mim? Mas não, ele os aceitou, saiu, já foi logo lá em Mispa e disse: olha, cuidem dos da família. E ele pegou aqueles homens improváveis e fez deles os seus primeiros 400 no seu exército. Nas cavernas, irmãos, a vitória também. A família foi restaurada e aquele povo sofrido também. Eu coloquei essa frase aí, se nós estamos certos, no último slide. Se você anda com Deus, Ele estará contigo e vai ajudar você, ainda que seja em uma caverna. Deus vai ajudar e Deus vai usar. Então, amados, o que nós podemos aprender na caverna? Elas são reais, elas confirmam, mas também há vitória lá, tá bem?
Onde há Deus, há vitória. E se você aceitou a Cristo, amado, seja a caverna que for, somos mais do que vencedores.